Vou dar razão ao eminente ministro relator e vou dar razão também ao eminente ministro Sepúlveda Pertence. Acho que cada qual tem suas razões em casos diferenciados. Em relação à súmula 343, eu não tenho nenhuma dúvida, até porque sempre mantive, e é velha, portanto, uma profunda, mas não desrespeitosa antipatia por essa súmula, no tempo em que não integrava esta corte. Me parecia que essa súmula, na verdade, negava, vamos dizer, todo o escopo da ação rescisória, concorria para a subsistência de decisões contraditórias sobre a mesma matéria jurídica no seio da sociedade e, portanto, alimentava a insegurança jurídica. De qualquer maneira, eu não tenho nenhuma dúvida de que esta súmula realmente ofende a Constituição. O que me parece, e não é isso uma crítica, mas é uma observação de quem, ao lado dos argumentos científicos, dogmáticos e normativos, aliás, brilhantes que Vossa Excelência suscitou, eu acho que todo esse brilhante raciocínio podia ser resumido no seguinte: a aplicabilidade da súmula em matéria constitucional ofende uma norma constitucional específica, a do 102.3, letra A. Por quê? Porque ela inviabiliza a competência do Supremo de conhecer, mediante recurso extraordinário, a questão constitucional posta na decisão rescindenda no âmbito da ação rescisória, no remédio decisório. Isto é, toda vez que se invoque a súmula 343 em matéria constitucional para inviabilizar a rescisória, ao mesmo tempo se inviabiliza a possibilidade de ser articulado um recurso extraordinário para o Supremo contra a decisão. Voltemos à decisão do ministro Pertence na matéria da causa petente aberta. Não, isso eu acho que é mais simples. Eu acho que é mais simples. Então, voltemos... Não, eu acho que é mais simples. Eu acho que é mais simples. Eu acho que a distinção que deve ser feita entre os fundamentos que atacam a decisão... Entre os fundamentos que atacam a decisão rescindenda e os fundamentos que atacam a decisão da rescisória, essa distinção, a mim, me parece óbvia. Isto é, eu posso ter, como temos no caso, especificamente, uma decisão rescindenda que, teoricamente, agita certas questões constitucionais que nada tem com a aplicabilidade da súmula. Eu acho que essa distinção, e por isso é que eu também dou razão ao eminente ministro Sepúlveda Pertence, acho que são duas coisas diferentes. A verdade, nos casos concretos, é que a Caixa tem a intuição da solução e não encontra meios de expressar isso no recurso. E mais, eu tenho decidido de modo contrário, acompanhando, sobretudo, o ponto de vista do ministro Sepúlveda Pertence, nos outros casos, dos quais eu destaco um pela sua tipicidade, onde isto me pareceu claríssimo. Entre outras coisas, eu digo o seguinte: ora, apreciando o recurso, ora, em vez de, como tema específico do indeferimento da inicial, questionar a aplicação ao caso onde se agitaria questão constitucional da orientação inscrita na súmula 343 desta Corte, enveredou a autora, desde logo, assim no extraordinário como neste agravo mesmo, pela só discussão do tema de pretenso insulto, ao artigo 5º, 36 da Constituição. Da minuta consta textualmente, verbis, o recurso extraordinário interposto pela Caixa tem como fundamento, o recurso extraordinário interposto pela Caixa, tem como fundamento a violação direta, grifei, de texto constitucional, mais precisamente o artigo 5º, inciso 36, por inexistência de direito adquirido dos agravados dos direitos integrais. Em outras palavras,
A Caixa deixou, neste caso aqui que eu estou examinando... Esse é outro caso. Este é outro caso. Aqui eu já vou... É. A este caso eu vou descer. Eu estou mostrando como e por que eu tenho decidido em conformidade com o ponto de vista do ministro da República. Em outras palavras, o que a Caixa fez neste caso? Ela arguiu que a invocação da súmula 343 ofende o artigo 5º 36, que não tem nada com a aplicabilidade da súmula. Nada, nada, nada. Claro. Muito bem. Quanto a isso, nenhum problema. Agora, exatamente. quanto ao 35... Ministro, um minutinho, eu já chego lá no caso concreto. Eu estou apenas fazendo uma reconstituição das posições teóricas a respeito disso para chegar a uma conclusão quanto a este caso. Então, em todos os casos que eu tenho decidido e que tenho visto nesse sentido, eu tenho dado toda a razão, evidente, ao ministro Sepúlveda pertence, porque a Caixa Econômica está atirando no que não viu para tentar acertar no que viu e que, na verdade, não viu. Então, nesse caso, me parece que não havia fundamento para extrair nenhuma violação pela só invocação no acordo impugnado da súmula 343 da Corte. Agora, a mim me parece, fora de dúvida, e nisso eu dou razão a Vossa Excelência, que realmente a aplicação da súmula 343 em matéria constitucional ofende a Constituição. E a mim ofende essa norma específica do 102.3, letra A, porque ela, na verdade, ela retira do Supremo Tribunal a competência para examinar um recurso extraordinário que poderia ser manifestado na ação rescisória. Então, ela inviabiliza a ação rescisória e, portanto, inviabiliza um recurso extraordinário nessa ação rescisória. Agora, neste caso, ministro Sepúlveda, eu vou pedir vênia a Vossa Excelência, eu vou dizer que o ministro relator tem toda a razão. A Caixa Econômica foi textual em 2 passos. Perdão, ministro relator, perdão. Mas, de qualquer maneira, eu peço vênia, então, a Vossa Excelência, como ministro relator, eu estou acompanhando o voto do ministro Gilmar Mendes neste caso concreto. Porque, neste caso concreto, a Caixa Econômica fez menção, já na petição inicial, e no recurso extraordinário ela foi específica, ela diz assim, e grifado, outro argumento do ilustre relator é o da aplicabilidade da súmula 343 do Supremo Tribunal Federal. Cabe destacar que a jurisprudência não diverge quanto à sua inaplicabilidade aos casos de ação rescisória em matéria constitucional, conforme já observado na petição inicial da presente ação rescisória. Nesse sentido, ressalvamos os seguintes julgados, e aqui lá cita vários julgados. E realmente fui conferir aqui, já na petição inicial, ela dizia que não se aplicava a súmula em matéria constitucional. Sim. Então, neste caso concreto, por causa desta, vamos dizer... O que ela diz que ofendeu na Constituição? Ela, na verdade, não diz textualmente o que ofendeu na Constituição, mas como nós estamos diante daquelas hipóteses em que a mera referência a dispositivo constitucional pode ser abstraída se, diante das arguições, se percebe... Mesmo expressamente, ela tendo declarado no recurso extraordinário ofensa aos artigos 5º 2, essa parte eu considero inepta. 35 e 36, essa parte eu considero inepta, eu nem considero essa parte. 7, 3... Eu me restringo a este fundamento. É inepto. Sim. Não, mas ela diz claramente... Refazer o recurso extraordinário. Vamos refazer o recurso extraordinário da Caixa Econômica Federal. Muito bem. Expressamente... E é outra jurisprudência, eu estava até agora quietinho, mas resolvi... outra jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que precisa ser invocada agora é esta. Não se conhece de recurso extraordinário se não se alega expressamente a ofensa ao dispositivo constitucional, seja a tese ou o artigo da Constituição. E por quê? E por quê? Porque é preciso verificar, que o Supremo verifique se a decisão contrariou a Constituição ou não. O que temos dito é que, se diz no recurso extraordinário que violou o direito adquirido, não é preciso mencionar expressamente que, com isso, se contrariou o artigo 5º. Claro, sem dúvida. Agora, tudo que a Caixa diz que foi violado diz respeito ao mérito. Não. O mérito da questão... Não, a proteção judicial efetiva não é mérito. O 35 não é mérito. Onde é que está dito que isso viola a... Mas claro!
Poxa, isso é um princípio básico. Se a No Constituição devido não está processo sendo... legal que ela invoca textualmente aqui Proteção na página Judicial, artigo 112. 35. Exatamente, não, ela invoca aqui na página 112, ela invoca textualmente o devido processo Sim, legal. estou pronto para Invoca ver se textualmente. neste caso Sim. concreto. Está aqui. Sim. E não fez outra coisa o eminente relator, se não adiantar-se de forma de julgamento de merda. Ele afronta todos os princípios garantidores do devido processo legal. Ministro, ela, na petição de recurso, Na petição de recurso. Na petição de Petição recurso, é o recurso, 35. Vossa Excelência está se referindo ao Ao recurso extraordinário. 460, 439? Eu falei Recurso desde o extraordinário. começo. Não, caso de julgamento. Está aqui. Página 112, ela diz textualmente. E não fez outra coisa o eminente relator, senão adiantar-se de forma odiosa ao julgamento do mérito da ação rescisória em afronta a todos os princípios garantidores do due process of law, descarregando todo o seu inconformismo com o julgado e tal. Em outras palavras, ela está arguindo que foi ofendido um princípio elementar do devido processo legal. Que princípio pode ser esse? Esse é perceptível pela Corte. Eu acho que é o princípio que garante o recurso extraordinário no caso em que se agita a matéria constitucional. Em outras palavras, está se subtraindo da Caixa a possibilidade de uma eventual decisão desfavorável que ela interponha um recurso extraordinário em matéria constitucional, que é a matéria que está agitada lá, enfim, na decisão rescindenda. Ela invocou, portanto, textualmente, a inaplicabilidade da súmula como ofensa ao devido processo legal. E de modo que não precisa dizer especificamente que foi artigo tal que foi ferido ou que foi mal ferido. Se nós próprios estamos admitindo que, em muitos desses casos, basta que se alegue que houve ofensa de direito adquirido, sem que haja necessidade de invocar, enfim, princípio elementar que temos adotado em todos os casos, em decisões, nas instâncias ordinárias, em que cabe ao juiz aplicar a norma ao caso concreto, mas, enfim, no caso aqui não precisaria, acho que seria uma demasia de formalismo exigir que se cite textualmente o artigo da Constituição. A Corte conhece melhor que nada, o iure nobis cura nesse caso se aplica a fortiori. Então, de modo que, neste caso concreto, eu acho, com devido respeito, que realmente houve não apenas a violação, mas como ela foi articulada. É verdade que faltou ao advogado da Caixa, eventualmente, o advogado nem sei quem é, mas, enfim, faltou uma certa precisão de conceito, recorrer, ou articular um pouco melhor isso aí. Mas eu acho que nós temos feito um grande esforço para tentar, não digo salvar o que seja inepto, mas, enfim, de salvar aquilo que a falta de um ou mais requisitos puramente formais pode ser aproveitado na sua substância. Então, neste caso, há uma arguição específica de ofensa à cláusula do devido processo legal por aplicação da súmula 343, que inviabiliza e aniquila a possibilidade do recurso extraordinário. Então, neste caso concreto, e eu quero mais uma vez, inclusive para justificar todas as decisões anteriores que eu tenho dado em casos diferentes, e provavelmente nos casos futuros diferentes que apareçam, eu vou continuar mantendo esta orientação, que neste caso concreto eu vou acompanhar a divergência, acrescentando estes fundamentos aqui, já me referi, com o devido respeito ao eminente relator e ao eminente ministro Sepúlveda pertence. Vossa Excelência, então, dá provimento também ao agravo. Eu colho agora, retomando a ordem, o voto do ministro Eros Grau. Senhor presidente. Eu pediria, Pois não. senhor presidente. A palavra com o relator. Como relator, fiz o relatório e apontei as ofensas que a Caixa, que a recorrente, diz terem ocorrido. No presente caso, ao extinguir o processo sem julgamento do mérito, havendo precedência de casos idênticos, julgados procedentes na jurisprudência dos tribunais, e previsão legal excluiu da apreciação do Poder Judiciário a pretensão da autora, causando-lhe lesão ao seu direito, permitindo o acesso à vista ordinária com base no artigo 102.3a, sendo os dispositivos violados os artigos 5º, 35 e 36, 7, número 2 e 22, 6º da Constituição Federal. Está expresso na petição de recurso. Está expresso, ministro. Ah, ministro, vamos descobrir outros fundamentos,
Vamos ajudar a Vamos ser formular o curadores, recurso extraordinário, vamos ministro? ajudar. Aí teremos Vamos ver. que ser todos Estamos os recursos altos, extraordinários. Ó, ministro, nós não temos nem tempo para fazer esse tipo Tá de, escrito aí, ministro, esse é um texto tipo de de, fato. de, Até entendo de que elaboração, numa de visão aperfeiçoamento do proustiana, recurso o extraordinário. ministro Gilmar Mendes ainda se sinta um pouco curador da advocacia Não, nada de todos disso. os entes Não, federais. não, nada disso. Sempre... Mas isso é Proust. Não, nada disso. Nada disso. Nada disso. O que eu sou é contra o estelionato pela via judicial, inclusive nesses planos econômicos. É interessante que ela segue no recurso extraordinário, fazendo questão de até estabelecer, assim, 3 dos dispositivos constitucionais violados, novamente. Artigo 5º 2, 35 e 36, artigo 7º 3, artigo 22 6. Este é o, vamos dizer assim, é o título das violações, e vem. E vem. Ministro, nós não podemos. Ministro, eu gostaria muito. Eu entendo que num caso como este, em que há uma jurisprudência do Supremo, queira-se. Mas todos são iguais perante a lei. Não é assim que nós julgamos recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal. Não é assim. Data vênia. Recurso extraordinário trabalhista, as montanhas acadêmicas. É verdade. Dizendo, o tribunal se limitou a dizer do cabimento do recurso de revista. Não é possível. Eu peço isso. Ministro Veloso, Vossa Excelência concluiu? Assim, eu quero pode deixar expresso, senhora presidente, que reafirmo e mantenho o voto que proferi e penso que ele está inteiramente de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pode-se até dar-se uma guinada, mas está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ministro Eros Grau, Vossa Excelência pede vista? Eu quero dizer, Vossa Excelência, que eu concordo com o relator e concordo com a divergência, tal como começou a expor o ministro. Na conferência eu concordo. Tal como começou a expor o Apenas ministro. que ela não tem nada a ver com o caso. A minha indefinição, que eu superarei pedindo vista, decorre das circunstâncias do caso concreto. Se nós estivéssemos tratando a matéria em outro plano, não no plano do recurso extraordinário, eu não teria dúvida nenhuma, mas eu preciso meditar. Essa semana já pedi vista 2 vezes, vou pedir pela 3ª vez, porque eu quero ter plena serenidade no momento de votar. É verdade. Pelo menos 2. Mas é que eu tenho um terceiro olho aqui no meio da testa, aquele olho O que lhe dá uma grande oriental, vantagem. que me dá uma vantagem. Eu vou pedir vista. Após os votos do ministro Gilmar Mendes, Joaquim Barbosa e César Peluso, que davam provimento ao agravo regimental, e do voto do ministro Sepúlveda Pertence, que lhe negava provimento, pediu vista o ministro Eros Grau. Aguardam os demais. Eu queria juntar a íntegra do meu voto, já que eu fiz uma síntese. Certo. A íntegra do voto do ministro Joaquim Barbosa será juntada aos autos. Vamos passar para outro assunto. O que mais? Não. Não. Pode, quem é o relator? Sendo relator o eminente ministro Marco Aurélio, chama a julgamento o agravo regimental na reclamação 2411. Agravante a Universidade Federal do Maranhão e agravada Maria da Conceição Ataíde Lima Fontinelli e outro. Agravado também o Tribunal Superior do Trabalho. Com a palavra o relator.
Senhora presidenta, mediante ato de folha 349 a 352, deferia a liminar pleiteada na reclamação, reconsiderando o ato de negativa de seguimento. Eis as razões formalizadas. Reclamação, autoridade do acórdão proferido em ação direta de inconstitucionalidade, negativa de seguimento, pacificação da jurisprudência, ressalva de entendimento pessoal, retratação, precatório, observância, alteração de cálculos, parâmetros dos pronunciamentos nas ações diretas de inconstitucionalidade 1098 e 1662, liminar, suspensão de decisão, deferimento. Por meio da decisão de folhas 287 e 288, neguei seguimento à reclamação, consignando reclamação, autoridade de acordos proferidos no controle concentrado de constitucionalidade e impropriedade negativa de seguimento. O tribunal depois veio enfrentar essa matéria, né, para admitir a reclamação visando preservar a autoridade de pronunciamento formalizado no processo objetivo. E, então, reconsiderei o ato que implicara a negativa de seguimento à reclamação e acolhi o pleito em si da universidade, deferindo a medida cauteladora. A Universidade do Maranhão, no agravo de folha 374, né, sustenta que a suspensão da limitação dos cálculos à data base da categoria profissional acarreta prejuízos à autarquia e impõe pagamento de verba indevida às reclamantes. Aduz-se infundada a alegação de afronta às decisões proferidas nas ações diretas, não se havendo demonstrado que é a usurpação da competência desta Corte, quer o desrespeito à autoridade das decisões citadas. Defende não ter o Tribunal Superior do Trabalho alterado os critérios de elaboração da conta ou reexaminado matéria jurídica já decidida, mas se limitado a atender os limites subjetivos da coisa julgada e aplicado lei de ordem pública ao restringir a incorporação de reajuste à data base da categoria. Assevera que, sendo, aspas, silente o comando judicial no que tange à limitação da condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de planos econômicos, deve ser observada a lei. Os agravados apresentaram a impugnação de folha 381 a 401, insistindo que a imposição de limite à condenação implica ofensa à coisa julgada e reafirmando a transgressão das decisões prolatadas nas ações diretas de inconstitucionalidade citadas. Discorrem sobre a controvérsia e aludem ao acerto da concessão da liminar, é o relatório. Voto. Analiso os pressupostos de recorribilidade, conheço do recurso. O deferimento da liminar lastreou-se na circunstância de, no cumprimento do precatório, terem sido alterados cálculos que estariam cobertos pela preclusão maior. Daí a pertinência do que é evocado sobre o desrespeito ao que é assentado na ação direta de inconstitucionalidade 1098. Mais do que isso, frisa-se que simplesmente foi implementada a suspensão da eficácia da decisão que se afirmou distanciada do que deliberado naquela ação direta de inconstitucionalidade. Conforme se depreende das informações de folha 360 a 366, a modificação dos limites da execução ocorreu mediante ato formalizado no processo administrativo alusivo ao precatório, olvidando-se a preclusão quanto a cálculos efetuados. Na ação direta de inconstitucionalidade 1098, a Corte delimitou a atuação do presidente do tribunal no processo concernente ao precatório, restringindo-a a inexatidões materiais
e retificações por erro de cálculo. No caso, alcançou-se, repita-se, o ato homologatório de cálculos, já coberto esse ato pela preclusão maior. Desprovejo o agravo. O eminente relator nega provimento ao agravo. Ministro Aéreos Grau, como vota Vossa Excelência? Acompanho. Ministro Joaquim? Também acompanho. Ministro Carlos Brito? Até a data base, né? A partir. Quando o título, né, e os cálculos teriam Acho que eu estou com um caso lá. sido Eu pedi vista. homologados sem a limitação. Após A o... decisão do... Então, o ministro Gilmar pede vista? Eu estou com um outro pedido de vista relativo à questão do data Após base. o voto do relator que negava provimento ao agravo, dos votos dos ministros Aéreos Grau e Joaquim Barbosa, que o acompanhavam, pediu vista o ministro Gilmar Mendes. Aguardam os demais. Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência tem embargos de declaração, dos embargos de declaração na reclamação 1265, embargante o Estado do Espírito Santo e embargada a juíza-presidenta do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região. Indago a Vossa Excelência se é possível o julgamento em Possível conjunto dos quatro. com os outros embargos de declaração, que eu, então, chamo a julgamento. Embargos de declaração dos embargos de declaração na reclamação 1268, embargante o Estado do Espírito Santo, embargada a juíza-presidenta do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região. Também os embargos de declaração nos embargos de declaração na reclamação 1269, embargante o Estado do Espírito Santo, embargada a juíza-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região. E ainda os embargos de declaração nos embargos de declaração na reclamação 1526, embargante o Estado do Espírito Santo e outro, e embargado o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região. Com a palavra o relator. O plenário recebeu embargos de declaração interpostos pelo Estado do Espírito Santo para prestar esclarecimentos. Eis a síntese do acordo. Embargos declaratórios, julgamento, hão de ser apreciados com espírito de compreensão os embargos declaratórios, no que voltados ao esclarecimento ou integração de decisão. Reclamação, objeto, assentada a medida na previsão de cabimento por desrespeito a acórdão do Supremo Tribunal Federal, indispensável é que se conte com a adoção de entendimento sobre a matéria veiculada. Precatórios, comum e alimentício, preterição, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 1662, não se emitiu entendimento sobre a dualidade, para efeito de se saber a preterição entre crédito comum e crédito alimentício. O Estado apresenta novos declaratórios, folha 267 a 274, apontando haver, aspas, erro manifesto, entre parênteses, contradição, fecho parênteses, fecho aspas, no julgado no que se afirmou que na decisão relativa à ação direta de inconstitucionalidade 1662, nada se disse acerca da dualidade crédito comum e crédito alimentício. Ressalta que, conforme previsão contida no artigo 100, parágrafo 2º da Constituição Federal, o sequestro apenas está autorizado na hipótese de preterição considerada a ordem cronológica de apresentação dos precatórios, circunstância não configurada na espécie. Salienta que a feitura de pagamento por parte da administração, mesmo que decorrente de decisão judicial, não prescinde de um procedimento especial previsto em lei. Reafirma que, no âmbito do Estado, não há duas listas de precatórios, mas três, sendo uma elaborada pelo Tribunal Regional do Trabalho, as outras duas, considerados créditos comuns e alimentícios, pelo Tribunal de Justiça. Sustenta ficar a administração diante da diversidade de listas, impossibilitada de saber a que ordem obedecer,
argumenta que, não havendo as autoridades do Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional do Trabalho chegado a um consenso e estando as contas públicas ameaçadas de sequestro, aspas, a solução encontrada foi o ajuizamento de conflito de competência perante o tribunal adequado para a solução do impasse, no caso, colhendo o Superior Tribunal de Justiça, fecho aspas, estando o processo pendente de decisão final. Requer o acolhimento dos declaratórios com efeito modificativo. Voto. Conheço dos embargos declaratórios. Descabe, digo, cogitar de contradição, considerado o acórdão proferido pela Corte quando do julgamento dos declaratórios anteriores. Se, de um lado, é certo que, no voto condutor do julgamento, consta análise sobre o alcance do artigo 100 da Constituição Federal, de outro, não menos correto, é que, suprindo omissão, o colegiado deixou assentado de forma clara e precisa que o pronunciamento resultante da ação direta de inconstitucionalidade 1662 não envolveu o tema relativo à dualidade decorrente de créditos comuns e créditos alimentícios. Esta foi a premissa da decisão proferida, o fundamento que levou a Corte a prover os declaratórios, sem, no entanto, emprestar-lhes eficácia modificativa. Em síntese, ficou proclamado que o Tribunal, na referida ação direta de inconstitucionalidade, limitou-se a apreciar a instrução normativa número 11/97 do Tribunal Superior do Trabalho, e dela não constava a questão da dualidade, razão pela qual não foi objeto de exame quando do julgamento. O que pretende o Estado é ver julgada, pela vez primeira, na via da reclamação, a matéria alusiva à dualidade de listas e a possibilidade de a satisfação de crédito constante de certa lista implicar preterição relativamente à de outra. Desprovejo os declaratórios. O eminente relator conhece dos embargos declaratórios, mas lhes nega provimento. Como vota o ministro Eros Grau? Ministro Joaquim? Ministro Carlos Brito? Ministro Carlos Veloso? De acordo. Ministro Celso? Também eu, senhora presidente. Ministro Sepúlveda pertence. Também eu estou de acordo. O tribunal, por unanimidade, conheceu dos embargos declaratórios e lhes negou provimento nos termos do voto do relator. Ainda na relatoria do ministro Marco Aurélio, chama a julgamento os embargos de declaração na reclamação 1738, em que é embargante o Estado do Espírito Santo e embargado o Tribunal Regional da 17ª Região, sendo interessados Sérgio Luiz Alves de Souza, João Bertazzo Neto e Edval Antônio Ramos. Com a palavra o relator. Os embargos estão dirigidos contra o acordo prolatado pelo plenário e que foi assim emendado. Reclamação, prejuízo, sobrestamento do ato atacado. O simples sobrestamento do ato atacado, medida precária e efêmera, não prejudica pedido formulado em reclamação. Precatório, preterição, estando a ordem de sequestro, alicerçada em preterição, liquidação de precatório mais novo, descabe cogitar de descumprimento ao acórdão do Supremo Tribunal Federal, prolatado na ação direta de inconstitucionalidade 1662. Argumenta o Estado ser a deliberação omissa, aspas, quanto ao efeito erga omnes e a eficácia vinculante da decisão proferida na ADI em 1662, que subordina os demais órgãos públicos a observarem a sua autoridade, fecho aspas. O Estado alega ignorar a ordem cronológica dos precatórios alimentares, uma vez que existem duas ordens.
a elaborada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região e aquela preparada pelo Tribunal de Justiça Local. Haveria duas relações cronológicas de precatórios alimentares a serem seguidas, cada tribunal desconhecendo a listagem do outro. Assevera não saber qual lista prevalece e afirma que tal situação estaria a determinar sequestro de verbas sob a alegação de que fora preterida a ordem de preferência, em virtude de pagamento ocorrido conforme a lista do outro tribunal. Esclarece que, não tendo os presidentes dos tribunais, aí a fundamentação é a mesma, chegado a um consenso e estando o erário ameaçado por sequestro, ajuizou conflito de competência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e obteve liminar para impedir o bloqueio das contas do Estado. Os efeitos da decisão teriam sido estendidos pelo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho a todos os processos trabalhistas em tramitação no Tribunal Regional do Trabalho local. Considera que as particularidades do caso concreto impedem que se mantenha o sequestro, uma vez que a autorização constitucional restringe a possibilidade de sequestro exclusivamente para a hipótese de preterição da ordem cronológica de apresentação dos precatórios. Defende ser plenamente viável a utilização de reclamação e pretende sejam acolhidos os declaratórios para, imprimindo-se efeito modificativo ao julgado, declarar-se a nulidade dos atos praticados pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região e a procedência do pleito inicial. Os interessados apontam, na impugnação de folha 399 a 404, a impossibilidade de se conhecer dos embargos ante a deficiência da indicação dos dispositivos legais que autorizam a utilização do recurso escolhido e a ausência de qualquer vício que pudesse ensejar o acolhimento. É o relatório. Analiso os pressupostos, conheço do recurso. Atente-se para a circunstância de se tratar de devedora única, a autarquia, Departamento de Estradas e Rodagem do Espírito Santo, estando envolvidos, no caso, crédito comum relativo a precatório mais recente e crédito de natureza alimentícia, que gerou o sequestro. A dualidade dos precatórios, sob o ângulo da natureza dos créditos, não foi objeto de análise, repito o que disse nos processos anteriores, quando do julgamento da ADIM. Então, os embargos estão a merecer acolhida para que o colegiado enfrente esse aspecto, a dualidade dos precatórios, sob o ângulo da natureza dos créditos, não foi objeto de análise quando do julgamento verificado e embargado, e que desagou, portanto, no acordo que é apontado como inobservado. Aqui está truncado, presidente, um minutinho só. Sim, há uma matéria. Eu vou indicar adiamento, nesse caso, e peço cancelamento do pregão. Fica, portanto, cancelado o pregão. Ministro César Peluso, Vossa Excelência está com vista numa reclamação de relatoria do ministro Marco Aurélio, chama a reclamação 1525, reclamante o Estado do Espírito Santo, reclamante é o Estado do Espírito Santo, reclamado o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, trata-se de reclamação proposta contra o Tribunal Regional da 17ª Região, que teria ofendido a autoridade do julgado proferido na DI 1662, por determinar sequestro de valores de conta bancária do Estado do Espírito Santo para pagamento de precatório do interessado, diante de pagamento anterior de precatório com o mesmo vencimento, mas expedido pelo Tribunal de Justiça daquele Estado. Ressalto os seguintes fatos. Primeiro,
precatório do interessado, de número 0498, tinha vencimento 31 de dezembro de 99. Precatório número 20.908, etc., em nome da Imbrilar Limitada, também tinha vencimento na mesma data, mas foi parcialmente pago em 30 de novembro de 98. O primeiro precatório foi emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho, o segundo pelo Tribunal de Justiça do Estado. Há 2 listas de pagamento em vigor no Estado. A decisão impugnada deferiu ordem de sequestro com entender que, por ter em ambos os precatórios a mesma data, o pagamento do precatório oriundo do Tribunal de Justiça ofenderia a ordem constitucional de preferência, notadamente por tratar-se de débito de natureza alimentar. O ministro Gilmar Mendes notou, verbos, na impossibilidade da administração do Estado do Espírito Santo ter conhecimento de qual ordem cronológica haveria de obedecer, se a do Egrégio Tribunal de Justiça ou do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho, e como as autoridades daqueles augustos tribunais não chegaram a um consenso, e enquanto isto as contas públicas estavam ameaçadas por sequestros descabidos, a solução encontrada foi o ajuizamento de conflito de competência perante o tribunal competente para a solução do impasse, no caso do Colégio Superior Tribunal de Justiça. Ao receber o conflito de competência, o Colégio Superior Tribunal de Justiça reconheceu a existência do conflito positivo, deferindo liminarmente medida impedindo o bloqueio das contas bancárias do Estado. Tal processo encontra-se em regular tramitação naquela casa, que ao final irá decidir qual a ordem cronológica a ser atendida pelo Estado do Espírito Santo. Continuo. Diante da suspensão do pagamento do precatório 20.908, que teria preterido o precatório do interessado, o ministro Gilmar Mendes votou pelo não conhecimento da reclamação, enquanto os ministros Marco Aurélio e Carlos Brito julgavam improcedente. Apesar de os haver acompanhado na sessão do dia 29 de outubro, pedi vista dos autos após o voto do ministro Gilmar Mendes, de 29 de abril. A existência de 2 ordens de precatório parece-me decisiva solução do caso. Não há preterição de ordem de pagamento entre listas diferentes, pois a do Tribunal Regional do Trabalho, da 17ª Região, é distinta e independente daquela do Tribunal de Justiça do Estado. Nesse contexto, o pagamento efetuado em 30 de dezembro de 98, por conta do precatório 20.098, etc., expedido pelo Tribunal de Justiça, não caracteriza insulto à autoridade da decisão da Corte. Na reclamação 2.433 de São Paulo, eu decidi o seguinte, verbos, o ato decisório impugnado não afronta os termos da decisão proferida na DI 1662, das quais resulta que somente preterição de direito de precedência ou não pagamento de parcela nos casos previstos pelo parágrafo 4º do artigo 78 da DCT com redação da emenda 30, autoriza sequestro de recursos públicos. Ora, à luz das informações prestadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, vê-se pronto que, além de objeto daquela DI 1662, nada a ter com os fundamentos da decisão atacada, não é escogitar quebra de ordem, tampouco pela razão breve de que os créditos tidos por paradigma transmitam junto a outro tribunal, qual seja o Tribunal Regional do Trabalho, de onde terem sido entendidos como verbos créditos com diverso regramento que não convivem em relação única de precedência. E é isto que esta Corte vem reconhecendo. Verbos. É manifesta em procedendo da reclamação. De um lado, a decisão do Tribunal da DI 1660 teve por objeto dispositivo da resolução do Tribunal Superior do Trabalho, ato normativo de todo estranho aos fundamentos da decisão reclamada. Por outro lado, ainda que se pretendesse estender a força vinculante do acordo do STF, seu motivo determinante, para dizer de reduzir-se o sequestro de rendas na execução contra a Fazenda Pública, a hipótese de preterição da ordem cronológica do precatório, no caso, é precisamente na negação da existência de preterição que se lastreou a decisão reclamada. Não é a reclamação a via própria para aferir do acerto ou não da negativa. De qualquer sorte, da parte inicial do artigo 100, parágrafo 2º da Constituição, resulta a correção na decisão reclamada da premissa da impossibilidade de confundir, numa ordem cronológica única, os precatórios judiciais cujo pagamento incumbe o presidente de tribunais diversos. Este é o quadro, nega o seguimento da reclamação prejudicado do recurso liminar. Reclamação 2436 de São Paulo, relator, ministro Sepúlveda, pertence, e no mesmo sentido da reclamação 2434, relator, ministro Celso Sumelo. Nesse sentido, não se tipificando aqui desobediência à ordem cronológica de pagamento, a decisão impugnada aparece como hostil à decisão da ADI 1662, onde se dispôs que somente o desrespeito a tal ordem poderia justificar o sequestro da quantia necessária à satisfação do débito. A existência de processo em trâmite no Superior Tribunal de Justiça para solver conflito de competência e decidir sobre a convivência ou não de 2 listas de precatória, data vênia do ministro Ilustre Gilmar Mendes, não prejudica o conhecimento da reclamação, porque com a cassação da ordem de sequestro, as partes e os interessados retornam ao status quo ante. É que a decisão questionada determina um sequestro verbis,
da quantia destinada ao pagamento do precatório 64/98, em nome do interessado Sérgio Luiz Alves. Ao passo que a decisão do Superior Tribunal de Justiça se limita a determinar a suspensão do pagamento do precatório 20.908, etc., conforme noticiado nos memoriais transcrito pelo próprio ministro Gilmar Mendes, sem com isso subtrair, pois, eficácia à ordem de sequestro. Ante o exposto, eu retifico meu voto para conhecer e julgar procedente a reclamação. Apenas para ressaltar que a base da improcedência consignada em meu voto é única. Quando nós apreciamos a ação direta de inconstitucionalidade, nós não adentramos esse problema da preterição, se a preterição fica ou não configurada quando se coloca em segundo plano o crédito de natureza alimentícia para satisfazer um crédito comum decorrente até mesmo de decisão do judiciário local, sendo alimentício da Justiça do Trabalho. Na 1662... Porque o objeto era a Justiça do Trabalho. Exato. Na 1662, nós só fulminamos aquela resolução do Tribunal Superior do Trabalho que tratava simplesmente do sequestro, não havendo a inserção de verba no orçamento para a satisfação do precatório, ou deixando o precatório mesmo de ser liquidado ou passados os 18 meses. Por isso é que entendo que não cabe elucidar essa matéria nova na via da reclamação, e julgo improcedente o pedido formulado. Bem, inicialmente, o tribunal, por unanimidade, não havia conhecido do agravo regimental interposto por Sérgio Luiz Alves de Souza e outros, dando provimento ao agravo interposto pelo Estado do Espírito Santo. Na sequência, o voto do ministro Marco Aurélio, relator, julgava improcedente a reclamação, voto que Sua Excelência agora reafirma. Naquela ocasião, isso em 29/10/2003, naquela ocasião, os ministros Carlos Brito e César Peluso acompanhavam o ministro relator. O ministro César Peluso agora retrocede, não é isso, ministro Peluso? Para julgar procedente a reclamação. Porque eu vejo que há ofensa à decisão da ADI 1662. Ministro César Peluso, portanto, julga procedente a reclamação. Você afirmou preterição aí? Não, aqui não há preterição, por isso mesmo determinou o sequestro. Sem preterição nenhuma. Só exatamente por isso. Como não há preterição, como são ordens absolutamente diferentes, o deferimento do sequestro, a mim me parece que ofende a decisão da 1662. O pano de fundo não há a menor dúvida. Seria a satisfação de um precatório envolvendo o crédito comum de uma certa tribunais né, em detrimento. Aquelas ordens de precatório. Mas nós não apreciamos isso na 1662. Como posso admitir o desrespeito? Não, mas é que a 1162 só diz que só cabe o sequestro naquele caso, e neste caso não corresponde ao caso admitido pela 1662. Aí dá uma amplitude, a contrário, fora da hipótese admitida dá lá. uma amplitude enorme ao nosso pronunciamento, né? E raciocinando se a contrário senso. Mas né? e com uma consequência O que o gravíssima. tribunal fez foi fulminar a resolução do Tribunal Superior do Trabalho. Indaga-se, no caso, o ato que se diz a desrespeitar nossa decisão foi praticado a partir da resolução? Não, não foi. Bem, depois deste... Olha, mas os dois precedentes que eu invoquei são idênticos a este caso. O relatado pelo ministro da República Pertence, na 2436, e na 2434 pelo ministro Sérgio Melo. Exatamente isso. Foi exatamente isso. Com listas diferentes, se entendeu que bom, aqui no caso era improcedente a reclamação, mas invocando-se exatamente a mesma decisão. Depois daqueles votos que foram tomados em 29/10/2003, uma nova sessão de 29/4/2004, o ministro Gilmar Mendes, que havia pedido vista, não conheceu da reclamação.
Portanto, esta é a posição atual. Na linha do voto do ministro. Não, não. O tribunal, por unanimidade, não conhecia do agravo de Sérgio Luiz Alves de Souza e outros e dava provimento ao agravo do Espírito Santo. O ministro Marco Aurélio julgou improcedente a reclamação. Na ocasião, foi acompanhado por Vossa Excelência e pelo ministro Peluso, que ora retrocede. O ministro Gilmar pediu vista e não conheceu da reclamação. É a outra posição do ministro Gilmar. Vossa Excelência mantém, ministro Gilmar? Rememorando, nós estamos retomando o julgamento da reclamação 1525. Vossa Excelência não havia pedido vista nessa reclamação e retornando... Vossa Excelência não conheceu da reclamação, porque pende no Superior Tribunal de Justiça um conflito de competência. Então, Vossa Excelência concluiu que o superior vai dizer qual das duas ordens e tal. Sim. Mas eu estou pedindo ver a Vossa Excelência para divergir, para dizer que a solução lá não vai mudar nada, porque são duas ordens completamente diferentes e uma não vai tirar a eficácia da outra. A decisão do sequestro da quantia destinada ao pagamento 64,98, em nome de Sérgio, ao passo que a decisão do Superior Tribunal de Justiça se limita a determinar a suspensão do pagamento do precatório de outro, conforme anunciado nos memoriais que Vossa Excelência transcreveu, e sem com isso subtrair, portanto, eficácia à ordem de sequestro. Ou seja, qualquer que seja a decisão do Superior Tribunal de Justiça, não vai inibir a ordem de sequestro neste caso. O STJ tinha concedido uma liminar, né? Exatamente. Então, mas era só sobre a quantia lá do outro precatório. Então, ela não vai influir na eficácia da decisão que determinou o sequestro. É uma confusão entre o TJ e o TRT, né, do Espírito Santo, né? Isso, eu estou me lembrando. O que vai acontecer é que a solução do STJ não vai tirar a eficácia do sequestro. É isso que me faz julgar procedente a reclamação. É ordenado pela Justiça do Trabalho. Exatamente. Nossa divergência agora aberta então, pelo ministro. com esse esclarecimento, vou acompanhar o... Vossa Excelência também julga procedente a reclamação. Ministro Carlos Brito, Vossa Excelência mantém a posição? Eu vou pedir ao ministro Peluso para manter o voto. Ministro Eros Grau já havia votado, ou não? Não. Colho o voto de Vossa Excelência. Ministro relator, eu vou acompanhar a divergência do ministro Peluso. A divergência. Ministro Veloso, como vota? Ministro Peluso, a divergência está, então, apenas num ponto, não é? É que vocês entendem que a decisão do Superior Tribunal de Justiça... Não vai interferir nada na ordem de sequestro. Não vai influir nada na ordem de sequestro. Que foi a minha Mas primeira. essa é a divergência com o ministro Gilmar, que não conhecia. Que agora já Agora, não... no mérito, a divergência com o ministro Marco Aurélio, que podia aprender, é que o ministro Marco Aurélio entende que não cabe na reclamação decidir se há preterição em relação a duas ordens diferentes de precatórios em tribunais diferentes. E isso será... Nós não teríamos elucidado essa matéria, não houve discussão a respeito, quando do julgamento da ADIM 1662, voltada apenas contra a resolução do TST, que ensejava o sequestro, não sendo inserido o numerário para pagamento do precatório no orçamento, ou não sendo satisfeito o precatório no período de 18 meses. Esses pressupostos não ocorreram. Não, aqui não. E a discussão aqui é outra. Mesmo devedor, se ele tendo satisfeito antes um débito comum, sob a jurisdição decorrente de decisão do Tribunal Estadual, de Justiça, preteriu ou não um débito trabalhista da lista de precatórios do TRT. É o mesmo devedor, mas são duas listas Com duas, diferentes. duas A mim me parece que a matéria é estranha, de fato. Também me parece. ao 1600, decidido pela vez primeira na reclamação. Não se cuidava de esse tema, preterição, mas de falta de inclusão de verbo em orçamento, para isso não cabia sequestro. É o que está realmente me parecendo. Então, eu vou pedir licença à divergência para acompanhar o senhor ministro relator. Ministro Veloso com o relator. Ministro Celso de Mello, como vota você? Também eu, senhora presidente, eu peço vênia ao eminente ministro César Peluso para acompanhar o voto do ministro relator, por entender exatamente que o ato de que se reclama não incidiu em desobediência ou desrespeito ao que esta Corte
julgou no paradigma invocado pela parte reclamante.